Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, agradeço as minhas doações que recebo. Continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me perguntaram a respeito do novo imbróglio que envolve o nome do padre Júlio Lancelotti, no que diz respeito a alguns vídeos comprometedores à sua privacidade e à sua sexualidade. Vejam que o nome de Lancelotti já tem um precedente quando, em 2007, ele foi vítima de extorsão de um casal que o acusava de ter uma conduta sexual não condizente com o sacerdócio, como também com a igreja. O mais estranho dessa história, que depois foi posteriormente abafada, é que o padre desembolsou centenas de milhares de reais. Há quem diga que ele tenha dado 600 mil reais naquela época. 600 mil reais era muito dinheiro, muito mais do que hoje. E inclusive comprado uma Pajero, ou seja, um carro que era muito caro na época. E a pergunta que é calar é: por que alguém que é vítima de extorsão e que teoricamente não teria nada a ver, pagaria para alguém que está o chantageando no que diz respeito à sua intimidade sexual? No caso, esse casal estaria afirmando que o padre não somente seria homossexual, como também teria relacionamento com homens, entre os quais, neste casal, o próprio homem que estava chantageando. Então vejo que esse caso foi muito divulgado na imprensa da época, inclusive o jornalista Reinaldo Azevedo, que hoje está nas fileiras do PT, fez inúmeras acusações contra o padre Júlio Lancelotti, só que depois esse caso simplesmente foi silenciado. Esqueceram o caso e o padre Lancelotti continuou a sua vida, pregando suas ideias contrárias a tudo que a Igreja Católica ensina. E aí temos o caso desses vídeos, ou pelo menos de um vídeo que circulou na internet, em que o padre foi pego praticando onanismo para um adolescente. E aqui há toda uma tentativa de desconversar, ou então de negar os fatos, ora dizendo que o vídeo é falso, que o vídeo é uma armação, etc. No entanto, há duas declarações que confirmam que esse vídeo é autêntico, ou seja, de duas fontes periciais. Evidentemente que, a princípio, as coisas não estão suficientemente elucidadas, tá? Por quê? Primeiro, que uma das fontes periciais tem origem um tanto tendenciosa, que é da Revista Oeste, e de um casal de peritos que é simpático ao bolsonarismo. E evidentemente que isso poderia ser instrumentalizado politicamente contra o padre e até mesmo falsificado, tá? Isso é uma possibilidade também, ainda que no meu entender bastante remota. E nós temos uma outra versão que vem do MPL, no caso, o Mamãe Falei, que, segundo ele, recebeu esses vídeos, mandou periciá-los e o perito confirmou que esses vídeos eram autênticos. Tá? Então nós temos duas fontes distintas, embora seja preciso que haja uma terceira ou quarta análise que, no mínimo, não tenha um certo facciosismo e que seja minimamente imparcial. No entanto, o fato de esses vídeos envolverem um padre que já tem um precedente, no mínimo estranho, de extorsão, e pelo fato, inclusive, de ele ter liberado dinheiro para silenciar esses escroques, isso já nos coloca realmente numa situação de desconfiança. E até mesmo de probabilidade de que esses vídeos, lamentavelmente, sejam verdadeiros. O grande problema do padre Júlio Lancelotti não é somente pelo padre em si, mas pela própria igreja. E no meu entender, o que foi bastante escandaloso é que, a despeito de um padre com uma conduta tão suspeita, tão obscura, e não somente uma conduta, mas mesmo ideias obscuras, ideias contrárias à Igreja Católica, e no entanto, a Arquidiocese de São Paulo resolveu blindá-lo, resolveu protegê-lo.
Eu poderia, inclusive, falar sobre o documento publicado pela Arquidiocese de São Paulo, que, no meu entender, é de uma... Eu confesso que eu não tenho palavras. Vamos ler, por exemplo, a nota da Arquidiocese e vamos aqui tirar as seguintes conclusões. Arquidiocese de São Paulo, Vicariato Episcopal para a Comunicação. Nota de esclarecimento. A Arquidiocese de São Paulo, mediante ofício enviado por e-mail ao vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no dia 6 de janeiro, protocolado na Câmara Municipal no dia 8 sucessivo, solicitou-lhe que fosse enviado o material referente à suposta denúncia contra o padre Júlio Renato Lancelotti. Finalmente, na tarde do dia 22 de janeiro, o material foi entregue na Cúria Metropolitana de São Paulo. Tomado conhecimento do material recebido, constatou-se que se trata do mesmo conteúdo divulgado em 2020. Naquela ocasião, a Cúria Metropolitana de São Paulo, conforme prescreve as normas da Igreja para esses casos, realizou um procedimento investigativo para apurar a denúncia recebida. Concomitantemente, o Ministério Público de São Paulo passou a investigar a dita denúncia conforme inquérito aberto junto ao setor de crimes da violência contra infante, idoso, pessoa com deficiência e vítima de tráfico interno de pessoas. O Ministério Público de São Paulo, considerando a ausência de materialidade a seu tempo, emitiu parecer contrário à instauração de uma ação penal, acompanhado pelo doutor juiz, e decidiu pelo arquivamento do inquérito. A Arquidiocese de São Paulo, não chegando à convicção suficiente sobre a materialidade da denúncia e considerando as conclusões do Ministério Público de São Paulo, bem como da Justiça Paulista, também decidiu pelo arquivamento e informou a Santa Sé. Distante de interesses ideológicos e políticos, com serenidade e objetividade, a Cúria Metropolitana de São Paulo permanece atenta a ulteriores elementos de verdade sobre os fatos denunciados. São Paulo, 23 de janeiro de 2024. Padre Miquelino Roberto, Vigário Episcopal para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Olha, qual é a opinião que eu tiro deste documento? É um documento desastroso. É um documento espantosamente dúbio. Aliás, o que não é dúbio hoje em dia na igreja. Por quê? Primeiro, a Arquidiocese admite que desde 2020 conhece esse tipo de material que envolve o nome do padre. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o documento só considera os aspectos judiciais do vídeo. Ou seja, se um padre se masturbando no vídeo é crime ou não é crime. A gente sabe que pela lei penal não é crime. Mas segundo a declaração da Arquidiocese, da feita que não há uma tipificação penal para um padre que está numa situação, por assim dizer, libidinosa, então não há problema algum. Porque eles não consideraram a questão do ilícito no âmbito do direito canônico, no âmbito da legislação da própria igreja. Porque, evidentemente, se há um vídeo que está sendo espalhado por aí, então caberia uma investigação e uma declaração pericial mais objetiva afirmando o vídeo é falso. E no documento não está afirmando isso. Se está afirmando apenas o seguinte: olha, o padre não cometeu crime, então arquiva-se o processo. Mesmo que o padre esteja aparentemente, claro, aqui nós estamos falando de hipótese, mesmo que aparentemente há um vídeo mostrando um padre se masturbando, então isso não é problema. Não é problema por quê? Porque não tem caráter penal. Então pronto, arquiva-se o processo e o padre volta, não, ao estado clerical. Isso é escandaloso. Isso é uma coisa assustadora. Assustadora. Eu fico perguntando cá com meus botões se existe algum arcebispo em São Paulo, porque o Dom de Scherer é uma das criaturas mais apagadas que eu já vi na minha vida. E aqui a gente se pergunta, e eu acho que é um questionamento legítimo, por que este padre está sendo tão blindado e tão protegido pela imprensa, pelos poderes da República, até ministro do Supremo entrou na onda, enfim. Por que essa tentativa de, a todo custo, de tirar o padre Júlio Lancelotti de qualquer foco de investigação minimamente transparente? É isso que nós temos que questionar. Porque, vejam, vamos analisar uma coisa assim que está na imprensa, tá? Não sou eu que estou falando isso. Em 2007, nós temos um escândalo que envolve o seu nome. Ou seja, de um casal extorquindo o padre Júlio Lancelotti, exigindo dinheiro dele, sob pena de liberar informações
comprometedoras da sua sexualidade. E ele paga para esse casal. E vejam que anos depois esse casal inclusive foi absolvido juridicamente. Quer dizer, eles foram acusados de extorsão e foram absolvidos da acusação. O que torna mais estranha ainda a história. E a arquidiocese não fez absolutamente nada. Simplesmente tratou como se o padre tivesse passe livre e permissão para fazer o que quiser. Esse é o primeiro ponto. Aí já temos o segundo ponto, que são esses vídeos. E dizem que na verdade não é somente um vídeo, são outros vídeos, até piores. Tá? Há insinuações aí que eu não sei, não conheço nenhum vídeo. O único vídeo que realmente eu conheço é o que foi lançado sobre a masturbação do padre. Né? Mas mesmo assim, a arquidiocese, tendo ciência desse vídeo, não apresenta nenhuma perícia, não apresenta nenhuma prova conclusiva que possa encerrar o caso. Simplesmente afirma: se o Ministério Público não considerou crime, então arquiva-se o processo no âmbito eclesiástico. Mas a questão moral que envolve esse padre, e isso sem prejuízo dos aspectos heréticos, até mesmo da sua pregação, porque se esse padre é a favor da agenda LGBT e ele tem um comportamento compatível com a agenda LGBT, então nós temos aqui uma transgressão dupla. Nós temos uma transgressão no âmbito das ideias, ou seja, do âmbito do pensamento desse padre, como também da conduta desse padre. E, no entanto, a arquidiocese, colaborando com o establishment, aceitou o arquivamento. Aí eu fico pensando o seguinte: será que é óbvio demais por que a Igreja Católica não tem mais a estima de muita gente no Brasil? O nível de corrupção moral que nós estamos vendo na Igreja é uma coisa estarrecedora. É tão estarrecedora que a gente se pergunta se o ambiente da Arquidiocese de São Paulo é minimamente saudável, chegando a esse tipo de conclusão. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês sabem que eu sou um apologeta católico. Eu defendo a Igreja Católica. Eu defendo os valores da Igreja. O que não quer dizer que eu seja um grande modelo, tá? Eu não sou modelo para a Igreja. Ainda tenho que melhorar muito o meu catolicismo. A minha devoção, a minha prática religiosa, enfim. Eu tenho muitos defeitos, não sou uma pessoa perfeita. Muita gente acha que só porque talvez eu tenha um pouquinho de conhecimento sobre a doutrina católica, então necessariamente eu seja um santo. Não, não sou. Infelizmente eu não sou. Eu tento buscar santidade ao meu modo, mas ainda preciso melhorar muita coisa. Porém, o ambiente católico, ele é muito árido. Ele se tornou muito inóspito. E é por isso que o Brasil está se tornando um país protestante. E com razão. Eu não tiro a razão de quem se converte ao protestantismo e vê uma merda dessa. Vendo uma porcaria dessa. Um posicionamento de um arcebispo, um posicionamento de um padre, um posicionamento, sei lá, de um leigo, que acha que defender a Igreja Católica é acobertar a patifaria do clero. É acobertar a gente que não deveria estar na igreja, que não deveria estar comandando a igreja, que não deveria estar ministrando os sacramentos para a igreja. É escandaloso. É isso que eu acho. Eu penso que um vídeo de tamanha gravidade como essa, e olha que eu não estou aqui nem afirmando se ele é verdadeiro ou falso, tá? Existem, claro, dúvidas sobre a autenticidade desse vídeo, mas pelo menos a arquidiocese, da mesma forma que, sei lá, esse pessoal da Revista Oeste, que é bolsonarista, pegou um perito e comprovou a suposta autenticidade, mesmo Mamãe Falei e o MBL também fizeram essa investigação e tiveram documentos alardeando essa autenticidade, pelo menos a Arquidiocese de São Paulo poderia procurar um perito e dizer: isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Se isso aqui é verdadeiro, então tenha uma medida disciplinar contra esse padre. Essa seria a resposta coerente. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, que quando se fala da materialidade, está falando do quê? Da tipificação penal. Porque o componente da materialidade penal é o quê? Se há crime no ato do padre. Se não há crime no ato do padre, logo arquiva-se o processo. Mas aqui nós temos um ilícito de natureza moral que afeta o espírito da igreja e a legislação da igreja. Ou seja, um padre com uma conduta escandalosa. Existe essa suspeita gravíssima. E não é de hoje. Porque a história da extorsão desse padre aí é uma coisa assim nebulosíssima. Nebulosíssima. E mesmo assim nós percebemos que o padre Lancelotti tem muita influência política e tem muito poder para isso. Porque ele praticamente é intocável.
Minha opinião sobre o assunto. Eu penso que nós estamos passando por uma crise profundíssima. Eu serei ousado em dizer que existem ambientes evangélicos mais salutares do que ambientes católicos. Mais salutares. Eu vou falar uma experiência para vocês, tá, sobre esse assunto. Porque, acima de tudo, os protestantes que podem até não gostar das minhas críticas ao protestantismo, mas pelo menos vão perceber que eu sou uma pessoa que tento ser o mais transparente e o mais honesto na visão da realidade. Aqui no Pará, eu conheço certos ambientes evangélicos. E eu acho interessante que, ainda que eles sejam divididos entre si, ainda que eles tenham suas brigas, suas intrigas, enfim, mas no ambiente evangélico existe um elemento familiar muito forte e um elemento comunitário de participação que a Igreja Católica não tem. Por exemplo, você chega numa igreja evangélica, as famílias todas se conhecem. E não somente se conhecem, eles reúnem as crianças. Quantas vezes eu já vi pais de famílias evangélicos reunindo suas crianças para brincar. Às vezes numa igreja ou numa capela deles tem até um playground, uma coisa desse gênero. E as crianças brincam, participam da escola dominical, enfim, dentre essas coisas. Então existe um sentido de comunidade, um sentido de convivência entre essas pessoas. Tá? Existe um sentido de convivência. E isso sem prejuízo do fato de que os evangélicos se tornaram os defensores das pautas verdadeiramente conservadoras. Enquanto isso, você chega numa igreja católica e vê um padre Júlio Lancelotti pregando o gaysismo, pregando o petismo, pregando a agenda do PSOL, etc. Quem é que vai levar a sério uma igreja dessa? Às vezes eu fico pensando se realmente isso não é uma outra igreja. Porque já não é mais a igreja católica. Pelo menos não é o espírito da igreja, é um espírito de apostasia. Aí, quer dizer, alguém vê numa igreja católica, quando você vai assistir a missa, você vê, por exemplo, num templo, um ambiente que receba suas crianças. Você conhece, sei lá, alguma família católica que comungue com você ali, tá? E de repente seu filho brinque com o filho dela, etc. Isso não existe. Ou pelo menos eu não vi. O que acontece muitas vezes nas dioceses é que existem umas panelinhas ali. E nessas panelinhas ninguém entra. Se você não for da panelinha, as pessoas te veem como estranho. Eu cansei de ver evangélico, não somente nesse tipo de comunhão, como também esse tipo de participação, que envolve crianças, como também envolve pautas políticas extremamente interessantes. Por exemplo, o caso do homeschooling. O homeschooling é uma bandeira protestante, minoritariamente católica. E quando é minoritário entre os católicos, existe o quê? Existe ranço, existe rivalidade, existe um bocado de quesilhas que no final desunem os católicos. Nós chegamos numa missa e depois vamos embora. Existe no máximo aquela coisa da questão do padre. Vai ter uma festa, a festa de Santa Rita, a festa disso, olha, se você quiser participar disso. Quer dizer, fica uma coisa tão formal, uma coisa tão seca, que eu penso por que as pessoas estão virando evangélicas. Porque a Igreja Católica não está sendo coerente. A Igreja Católica não está defendendo o que ela tem por obrigação defender. E veja que, aqui no Pará, pelo menos, eu posso dizer que os padres não são necessariamente progressistas, tá? Nem o nosso arcebispo tem essas tendências TL, por assim dizer, tá? Pelo contrário, eu vejo até discursos conservadores dentro da igreja. Pelo menos nas dioceses que eu vou, os padres têm uma postura até bastante ortodoxa, tá? O problema é que não existe espírito de comunidade. O espírito de comunidade se diluiu. Então eu vi no meio protestante um grau de camaradagem, um grau de acolhimento que eu não vi até agora na Igreja Católica. Eu vou ser mais ousado em dizer para vocês, amigos, o seguinte: até mesmo para você doar alguma coisa na Igreja Católica é difícil. É absurdo isso. Eu já tive duas experiências extremamente desagradáveis com doação, seja de alimentos, seja de brinquedos. Uma vez, uns parentes meus foram doar brinquedos num orfanato católico, aqui no Pará. E o que aconteceu? A recepcionista recebeu essas pessoas de uma forma muito grosseira,
como se estivesse fazendo um favor. Agora, faça isso numa igreja protestante, numa igreja evangélica. Os caras botam tapete para você. Então não existe acolhimento. Pelo contrário, hoje em dia, pelo fato dos evangélicos serem mais acolhedores, eu prefiro muitas vezes praticar a caridade numa igreja evangélica do que católica. Olha só que coisa estranha. Eu não estou dizendo aqui que a igreja católica não tem ações de caridade. Evidentemente que eu conheço pessoas que dentro da igreja católica praticam caridade, mas eu já tive experiências muito desagradáveis com isso. Agora, alguns protestantes não. E eu só não viro evangélico por uma questão que eu acredito na igreja católica, sou apaixonado pela igreja, eu defendo com unhas e dentes a igreja católica no âmbito da ortodoxia, da doutrina, e também eu acredito nos sacramentos da igreja, enfim, acredito na santidade da igreja enquanto elemento de fé. É isso que me impede de ser protestante. Porque eu acho que o protestantismo, ou os protestantismos, né, tem o problema de eles serem muito contraditórios. A doutrina tem fragilidades extremas, né? Não existe a questão da historicidade, da questão como por exemplo a questão da sucessão apostólica, etc. Quando a gente se torna católico, ou pelo menos a gente encarna isso, mesmo com todas as deficiências que nós temos, tá? A gente sente, né, que a história da igreja é uma história séria, que a doutrina católica é uma coisa séria. O que não é sério muitas vezes são os leigos, são os bispos, são os padres, às vezes são os verdadeiros palhaços. E hoje, mais do que nunca, fazer atividades caritativas num segmento evangélico é muito mais fácil do que você entrar na igreja católica. A igreja católica hoje em dia foi reduzida a uma ONG, foi reduzida simplesmente a uma instituição que está cada vez mais vazia de espiritualidade, cada vez mais vazia de comunidade, e é por essas e outras que a Igreja Católica está perdendo fiéis no Brasil. Porque no fundo, eu penso que nós temos uma parte do clero que é completamente indiferentista, se não apóstata. Esse posicionamento da Arquidiocese de São Paulo é vergonhoso, é ridículo. Mostra que realmente a gente se pergunta, será que esses padres realmente têm fé ainda? Será que esse bispo tem fé? Será que ele realmente acredita na moralidade católica? Ou ele simplesmente se entregou a uma agenda política espúria que compromete realmente a doutrina católica? Então nós vivemos numa época em que os padres ou eles são apóstatas, ou eles são anticatólicos, ou então eles são indiferentistas. O que é o indiferentismo? Tanto faz se você se converter, eu sou salvo. Mas é aquela história, quando a Igreja Católica tem cardeal, tipo aquele português lá da Jornada Mundial da Juventude, que diz que não quer converter ninguém, e que segundo consta umas informações de espionagem portuguesa, brincadeira, eu tenho uns amigos portugueses, o cara participou, esse cardeal bispo participou do Partido Socialista Português, participou da política da esquerda portuguesa. Como é que você quer levar a sério isso aí? Isso é uma palhaçada tremenda. Isso é uma vigarice tremenda. É ridículo o que nós estamos passando. O que os católicos estão passando é ridículo. É vergonhoso. E como já dizia Nelson Rodrigues, o Brasil um dia se tornará o maior país ex-católico do mundo. E ele falava isso quando a teologia da libertação estava iniciando. D. Helder Câmara, D. Paulo Evaristo Arnes e muitos outros. Aí você vê esses católicos aí que ficam assinando embaixo tudo que o clero faz e fica inclusive acobertando patifarias do clero, achando que isso é defesa da Igreja Católica. Não! Você defender um clérigo vagabundo, safado, sem vergonha, é o mesmo que o quê? Você atentar contra a moral católica. Porque quem saiu perdendo nessa história foi a igreja. Em outras palavras, os bispos, os padres sacrificam a reputação da igreja por conta de um corporativismo completamente anticristão. E vou mais além. No que diz respeito à questão da homossexualidade, a infiltração homossexual da igreja é uma coisa mais escandalosa ainda. Sinceramente, um pai de família que educasse seu filho como católico de verdade teria medo de colocar o seu filho num seminário. Medo. Porque em alguns seminários existe um domínio tenebroso da agenda LGBT. E é por essas e outras que nós estamos tendo essa crise, infelizmente causada por nosso Papa,
da fidúcia suplicância. Porque o clero está corrompido. Está corrompido. Uma parte dele está corrompida. E não é pouca coisa, não. Eu acho que a crise que nós vivenciamos é similar à crise ariana, em que boa parte do orbe católico virou antitrinitário, por exemplo. E olha que, pelo menos, mesmo esses elementos antitrinitários ainda assim tinham uma certa reputação moral. Agora nós temos o quê? Um clero indiferentista do ponto de vista da fé e moralmente relapso. E isso é muito grave, gravíssimo. Então, o que eu acho da questão do padre Júlio Lancelotti? É algo que tem que ser investigado, é algo que tem que ser apurado e tem que saber de fato o que é verdade ali. Analisando as versões, porque claro, existe uma disputa de versões, tanto da esquerda como da direita, mas o que se apresenta em nome desse padre é bastante suspeito, para dizer o mínimo, ou bastante nebuloso. E isso precisa ser investigado. Então, meus amigos, um grande abraço.